Olá chicos, como estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos à aula de Língua Espanhola para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Educação. Este é o projeto Seduc em Ação, que leva até você aulas complementares nesse momento de isolamento social. Eu me chamo Luciana e estarei aqui com vocês com as aulas de Língua Espanhola. Vamos aqui comigo? O tema da nossa aula hoje é Lo que já aprendemos? O que eu quero dizer com essa pergunta? O que você já viu até o momento nas suas aulas, né? O que você já percebeu, o que você já estudou no colégio. Então, nós vamos revisar algumas dessas questões. E aí, eu coloquei algumas expectativas de aprendizagem. A primeira, relembrar saudações e despedidas. Em espanhol, saludos e despedidas. Registrar vocabulário referente à nacionalidade, o que em português nós chamamos de adjetivos pátrios, né, gentilícios. Utilizar pronomes interrogativos, como que eu os utilizo para uma apresentação, por exemplo. E distinguir tratamento formal e informal. La conversación, los saludos, as saudações. Eu comecei a aula hoje falando olá, olá. Vamos a repetir? Olá. Pode ser oi ou olá. Essa é uma das saudações que nós podemos dizer. Se você quiser marcar alguma questão no tempo, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Se eu quero perguntar o nome de alguém, eu posso fazer a pergunta, como te llamas, como se llama, e a pessoa vai responder. Eu me llamo, né? Eu me chamo, ou eu soy, eu sou, então eu falaria, eu me llamo Luciana, né? Eu me chamo Luciana, eu sou a Luciana. Se eu quero falar que eu estou feliz por ter conhecido aquela pessoa, então eu posso dizer, mucho gusto, encantado, es un placer, e a pessoa, né, ela pode retribuir dizendo, igualmente, el gusto es mío. Las despedidas, as despedidas, como que nós podemos nos despedir das pessoas? Adiós, tchau, nos vemos, tengo que irme, hasta mañana, hasta luego e hasta pronto, ¿vale? Vale é uma muletilla de conversação, é uma palavra coloquial, ok? Entendeu? Compreendeu? Países e nacionalidades. Bom, a gente vai seguir uma regra que é a regra que a gente usa também na língua portuguesa. Quando eu quero marcar o masculino, o final daquele adjetivo pátrio terá a vogal O. Se eu quero marcar o feminino, nós vamos colocar a vogal A. Então, por exemplo, Brasil, em masculino, brasileño, feminino, brasileña. Polônia, polaco, polaca. Argentina, argentino, argentina. China, chino, china. Tem só essa regra, professora? Não, existem outras regras. Próxima regra. Quando eu quero marcar o masculino, geralmente a palavra vai terminar numa consoante. Pode ser a letra S, letra N, algumas vezes a letra L. E o feminino continua mantendo a letra A. Por exemplo, Espanha, em masculino, espanhol. Feminino, espanhola. Inglês, Inglaterra, inglês, inglesa. França, francês, francesa. Dinamarca, danês, danesa. Tem outras regras? Tem outras regras. As três próximas regras, todas elas vão terminar da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E você pode se perguntar, mas como que eu vou fazer então? Como que eu vou saber que é masculino ou que é feminino a palavra? Aí a gente vai ter que fazer o uso dos artigos. O artigo que marca o masculino e o artigo que marca o feminino. No singular, determinante, né, os definidos em português, você falaria no masculino el. El. Vamos a repetir? El. E o feminino, lá. Então aqui, por exemplo, ó, esse Bélgica e Croácia. Todos os dois, masculino e feminino, vão terminar com a mesma letra, letra A. Mas se eu quero fazer a diferenciação de masculino e feminino, eu vou colocar o artigo antes. Então ali, por exemplo, Bélgica, el belga, né, marcando o masculino, la belga, marcando o feminino.
A próxima regra, ao invés de terminar com a vogal E, vai terminar com a vogal, aliás, ao invés de terminar com O e A, vai terminar apenas com a vogal E, tanto no masculino quanto no feminino. Então aqui, ó, Costa Rica, costarricense. Se eu quero fazer a diferenciação de masculino e feminino, el costarricense, la costarricense. Estados Unidos. É muito comum nós brasileiros falarmos americano, não é? Só que americano é uma palavra genérica, porque todas as pessoas que nascem nas Américas, elas podem ser chamadas de americano. Então, a gente tem um adjetivo específico para os Estados Unidos, que é estadunidense, né? Então, ele estadunidense, la estadunidense. E, por último, a terminação em i. Marruecos, el marroquí, né? Ou la marroquí. E aqui tem uma frase que eu achei muito legal para o momento que nós estamos vivendo. Ó. Que las banderas no te impidan amar a toda a humanidade e a tu planeta Tierra. O que está dizendo aqui? Não é? Que a cultura, que a cor da bandeira, que a localização, que nada disso te impeça de ter uma solidariedade, de mostrar um amor a uma outra nação. Nós estamos vivendo um momento super atípico que tem, assim, pego todas as nações. Então, é muito comum que nós tenhamos esse sentimento de solidariedade, não só com as pessoas que são aqui do Brasil, mas com outras nações que também estão passando por dificuldades por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é algo mundial. Sobre as perguntas com pronombres interrogativos, pronomes interrogativos. Em azul estão os pronomes mais assim comuns, que são os interrogativos. Como, que, quién, cuándo, de dónde, cuál, cuánto e por quê. E aí eu coloquei as perguntas. Então, por exemplo, lá com o pronome como, tá assim, como te llamas? Aí você, como você se chama? Aí você vai falar, eu me chamo Luciana, eu me chamo o Jefferson, eu me chamo Jordana. Né? Que haces? Que haces? O que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu sou estudante, eu sou professora, eu sou cocinheiro, eu sou albañil, albañil é pedreiro, eu sou mesero, que é garçom. Quem? Aqui eu coloquei, quem é sua professora? Minha professora é Luciana, minha professora é o Jefferson. E aí vai indo. Quando? Para a gente contextualizar aqui, eu coloquei uma pergunta relacionada ao dia que você tinha as aulas de espanhol no seu colégio. Aqui, não é? Sexta-feira, em espanhol, viernes. Então, eu coloquei, quando tienes classes de espanhol? Eu tenho classes a los viernes. De dónde? De dónde é quando a gente quer dizer de onde que a pessoa nasceu. Aí eu coloquei, de dónde eres? Né? De onde que você é? Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, então eu falaria, eu sou de São Paulo. Donde vives? Onde você mora? Então, eu não moro em Goiânia, eu moro em Trindade. Então, eu falaria, eu vivo em Trindade. E assim sucessivamente. Qual? Qual é a tua comida favorita? Quanto? Que a gente pode usar tanto para perguntar o preço de alguma coisa. Por exemplo, você está passando e vê uma loja, em espanhol loja é tienda, e aí você vê uma vitrine, um escaparate e um sapato. Mulher gosta muito de sapato, né? Olha lá, aponta e você vai perguntar para a vendedora, quanto custa? Né? E ela vai falar o preço. Ou então, contextualizando aqui com as apresentações, é muito comum que a gente pergunte a idade das pessoas, né? Se bem que muitas pessoas não gostam, mas a gente às vezes pergunta. Então, quantos anos tienes? Aí a pessoa vai falar, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, e vai indo. Por quê? Por que estudas espanhol? Por que estás mirando esta classe? Por que você está vendo essa aula? Então, aqui, só para contextualizar como que nós poderíamos fazer essas perguntas. Deixa eu ver se eu passei 2, não. Sobre o tratamento formal e informal. Vocês já estudaram isso, não é? A diferenciação de formalidade e informalidade. No singular, nós usamos 2 pronomes. Para a formalidade, usted, vamos a repetir, usted. E
Informalidade, tu e vos. Tem alguns países hispano-americanos que utilizam o vos. Tu e vos. Quando que eu utilizo o tratamento formal? En el trabajo, né? Então nas relações de trabalho, relações laborais, com pessoas desconhecidas, né? Pessoas desconhecidas. Eu me lembrei de uma situação bem interessante. Vamos pensar assim que você tem o celular e se não foi você que comprou, alguém te deu e cadastrou esse celular no seu nome. Então é muito comum que a operadora, né, telefônica, de vez em quando ela ligue para você, você tem 14, 15 anos, e ela vai te chamar de senhor ou de senhora, né? E vocês acham até engraçado. Mas por quê? Porque ela não te conhece, né? A pessoa atendente, ela não te conhece. Além disso, existe ali uma relação de atendente e de cliente, não é? E o cliente tem uma sobreposição em relação a isso. Com figuras de autoridade, né? Então pessoas que exercem uma autoridade, com pessoas maiores, pessoas maiores. Semana passada, na aula aqui de espanhol, eu falei sobre essa expressão, ela apareceu num anúncio. Quem estava acompanhando, ligadinho, percebeu. Pessoas maiores são pessoas mais velhas, pessoas idosas. E o tratamento informal? Quando que a gente vai usar? Com família, né? Com a sua família, porque tem um grau de intimidade ali. Com amigos, né, amigos, com pessoas conhecidas e com ninhos, com crianças. Então, geralmente, você vai usar o tratamento informal com essas pessoas, tá? Coloquei aqui também alguns países para a gente relembrar a questão das nacionalidades. Então, tem as bandeiras, o nome do país e como que a gente faria no masculino e no feminino. Então, a primeira ali, Polônia, masculino, polaco. Feminino, polaca. Ucrânia, né? Ucraniano, ucraniana. E aí vai seguindo, depois você pode rever isso aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, ligadinhos, né? Não deixem de acompanhar as aulas de segunda-feira, que serão aulas de língua portuguesa e de inglês. E acompanhem também essa aula aqui através da RBC FM 90.1 e Rádio Brasil Central AM 1270. Bom dia para vocês, bom fim de semana, um forte abraço, hasta luego e quédate en casa, ¿sí? Adiós!